Feito! Neste momento, estamos no ar. Estamos? Estamos no ar. Tá? As pessoas Excelente. Já estão podendo nos acompanhar. Pessoal, desculpe de antemão o nosso atraso. Tivemos um problema de trânsito. Eu e o João aqui atucanados querendo entrar e ele pegou um pequeno acidente, mas agora já estamos todos firmes, fortes. E eu lembrei de uma coisa agora, João. Diga aí. Lembrei daquela nossa façanha indo dar palestra na Fena Doce, quando sofremos um acidente no caminho. Quem será e aí que foi, eu começo a me lembrar que talvez nós dois juntos provocamos um acidente, velho. É bom que a gente não pegue estrada juntos em dias de eventos, né? Isso para não bloquear ninguém, tu quer dizer, né? Até para não facilitar o azar, né? Muito bom, muito bom. Tu tá bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tô ótimo. E tu, como é que estão as coisas por aí? Eu estou em Porto Alegre nesse momento. Estou em Porto Alegre. Em Porto Alegre as coisas estão tensas, né? Como tem se observado com relação aos fechamentos. A gente segue com várias restrições de ambiente. Essa nossa vivência está muito... assim, eu acho que é um pouco do que nós vamos falar hoje, João, que é a questão dessas esses bons ares, né? Eu quase postei numa das nossas publicações que nós iríamos falar do copo meio cheio. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso papo de hoje, nessa live de fim de tarde. Tá? E eu vou fazer o seguinte, nós estamos começando, mas como as minhas lives têm ficado gravadas, e aí, como é a tua primeira live comigo no Facebook, né? E aí cabe já esclarecer que nós dois já temos uma história de lives aqui o Carlos Henrique já tem, Timóteo já está nativo. Né? Nós temos uma história de lives no Instagram. Eu queria que tu fizesse, dar um preview de apresentação e aí depois nós caímos a live. Bom, legal. Primeiramente, é bom retornar, né, a conversar contigo sobre gestão e principalmente sobre esse momento que a gente vem passando aí, né? Nós estávamos lembrando a minha primeira live no que diz respeito à pandemia, né? E até isso, a gente vou comentar mais tarde, né? Eu nunca me imaginei, na verdade, meio que blogueiro ou qualquer coisa parecida, né? E a gente se transformou nesse sentido, né, Urbano? Consultoria online, né? Aulas online. Então, assim, na verdade, a minha primeira live foi contigo. E eu acho que é recíproco, né, Urbano? Sim, da mesma forma. Né? Foi em abril, né? Nós já tínhamos ali quase que um mês de pandemia, do confinamento, né? E nós resolvemos, cara, vamos falar, de repente vamos falar para os nossos clientes, para os nossos alunos, para alertar um pouco do que nós entendíamos também, do que vinha, né? E falar sobre gestão para os empresários, principalmente, para os nossos clientes, para se prepararem para uma coisa que ainda estava por vir e que seria muito mais forte que a gente estava vivendo, né? E eu acho que foi muito bacana, assim, porque depois, ao visitar algumas empresas, alguns clientes, eles, cara, eu te escutei lá, foi legal tua live com o Albano, me alertou para algumas coisas, foi interessante, então acho que fizemos bem, Albano, acho que fizemos, assim como outros mais, né, a grande realidade é que a gente foi bombardeado de lives aí, sobre todos os assuntos e aspectos, né. Mas, voltando para a questão da apresentação, né, meu nome é João Alberto, eu sou administrador, sou professor, consultor, estou hoje como vice-presidente institucional do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, né, vice-presidente estadual do Conselho de Administração, sou vice-presidente também da Associação aqui dos Profissionais de Administração de Pelotas, né, tenho uma atuação bastante forte na área da gestão e com os profissionais de administração, com o mercado. Nesses últimos 4 meses de pandemia aí, para além das aulas, eu me concentrei muito na questão das consultorias, né, e tenho tentado aí, com um pouco da experiência e dos conceitos, né, de administração, contribuir e ajudar aí para o mercado e para a economia.
E aí, né, em função também de outras formações, né, formação bélica e isso, o Albano e eu temos um perfil muito parecido, né, um perfil muito parecido, inclusive de atuar, de falar, de postura, muito em função dessa formação, muito desse trajeto, desse caminho, né, percorrido, muito parecido. O Albano também um oficial R2 de infantaria, né, então a gente está sempre vibrando, né, Albano, sempre com o joelho no peito. É isso aí, João. Sempre correndo muito. O pessoal que me conhece sabe que eu estou sempre atucanado, correndo, com este hábito de ter muita energia. E isso tem muito a ver, sim, com a nossa formação, tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal também, eu acho que tem muito a ver com isso. E João, tu falavas um negócio muito legal agora com relação ao início. E da mesma forma que tu seguiste ou fosse questionado positivamente muitas vezes sobre as lives ou sobre esse momento que a gente está fazendo, eu também. Eu acabei estabelecendo uma sistemática de terças-feiras, eu tenho brincado que é sempre às terças. Terças-feiras, 18 horas, eu estou no ar. Tá? Eu estou discutindo algum assunto. E agora, na minha última oportunidade de publicar no jornal que eu escrevo mensalmente, eu escrevi um artigo, e no meu artigo, olha o Carlos, ad sumos, totalmente, Carlos, totalmente, Timóteo. Um dos meus artigos que eu acabei publicando nesse último final de semana, eu comecei ele falando dessa situação da live, ou da situação de ter criado esse canal para lives. E sabe, João, tem uma coisa que é muito legal nesse canal, nessa possibilidade, e aí é um pouco do que nós temos que fazer também de forma voluntária. Eu sei que tu é um cara do alto voluntariado, tu te envolve com o CRA, o Conselho Regional de Administração, que é um conselho forte no estado do Rio Grande do Sul, e o CRA, nós tivemos alguns eventos, eu e o João, em conjunto, nessa vida de administradores, e é uma atividade voluntária, estar dedicado a uma causa. Exato. Na minha live da semana retrasada, eu tive uma experiência muito legal, foi uma das melhores, assim, das que mais bombou aqui, foi uma live, acho que foi a segunda do Facebook, eu trouxe as minhas lives para o Facebook por causa da característica do público, por causa da quantidade de pessoas que eu tenho me relacionado no Facebook, né, é muita gente, e aí foi uma live sobre voluntariado no tempo da pandemia. E nós dois, que trabalhamos já em muitos voluntariados, nós nos encontramos no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, lá no PGQP, nos encontramos nos administradores, eu e o João, e principalmente o João, que é da cidade de Pelotas, ele se envolveu muito com a semana de gestão dentro da festa da Feira Doce, e é um movimento voluntário, então o cara que está lá carregando cadeira, né, João, fazendo as coisas acontecerem, então estava lá, meu amigo acaba de cair aqui na nossa conexão, daqui a pouco ele retorna, estava lá fazendo as coisas acontecerem, ele um excelente voluntariado, um trabalho de voluntariado, e este papel de voluntariado, tudo bem aí no tombo? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Esse papel de voluntariado é uma coisa que sempre precede a todas as nossas atividades. O que eu me dei conta, no final das contas, essa coisa de voluntariado? As lives é um processo de voluntariado. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento. E é legal, porque parece fácil, tá? Mas eu quero... E aí isso é legal que fica registrada. Pô, Alessandra, a Alessandra, minha vizinha, colega e amiga aqui, dizendo que também é de Pelotas, João. Olha. Tô aqui cuidando da nossa cidade, Alessandra. Bom tê-la aí, ouvinte nossa. A Alessandra estava aí com a gente na live, na última live, trazendo um pouco da compreensão. Ela é arquiteta e trazendo essa área de arquitetura à tona aqui para nós, né? Porque a última live foi sobre o Pacto Alegre. Eu trouxe o coordenador do Pacto Alegre para falar comigo sobre coisas de inovação e questões do Pacto. Foi excelente, viu, Albano? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Foi excelente, parabéns. Um papo de alto nível, muito bom, viu? Muito bom. Eu adorei. Realmente gostei muito do último papo, viu? Foi legal. Ele acabou...
eu acho que nós falávamos, eu e tu, na preparação desta live de hoje, né? Tem algumas pessoas que a conversa flui, né, João? Tu vai conversando e a conversa vai fluindo. E com a gente não é diferente, a conversa vai fluindo, a gente vai trocando informação e vamos trocando essa nossa experiência aí de coisas novas. Ótimo. Bom, a questão, assim, ó, eu vou puxar direto para um assunto que, para mim, ele chama atenção e tem que trazer para nós à tona aquilo que eu falava antes, né? O papel hoje é enxergar copo meio cheio. Olha, ainda mais hoje, né? Hoje aconteceu um incidente na parte da tarde, eu não sei o que tu chegaste a acompanhar hoje da explosão em Beirute, João, mas acontece um incidente no meio da tarde que não tem como esse assunto acabar não aparecendo de alguma forma, mas o nosso propósito hoje é discutir com os empresários, ou trazer para os empresários, possibilidades do copo meio cheio. Essa é um pouco do discurso que a gente estava tratando, eu e o João, quando a gente começou a estruturar a live, essa nossa boa prática do front. O que tem acontecido de forma positiva? Então, nós vamos fazer, como eu sempre brinco aqui nas lives, né? É um certo pinga-fogo, né? E aí, essa frase é do Luiz Carlos, que teve comigo. Inclusive, eu estou para mudar o nome das lives agora, vai ser pinga-fogo mesmo. Né? Uma das boas práticas, João, o que tu pegou assim que nessa tua experiência aí de, já são quase 130 dias, né? O Luiz Vilvoc, que estava comigo nas 2 lives atrás, eu brinco que ele é o meu contador do tempo da pandemia. Então, nós estamos aí há praticamente 130 dias, desde o dia 12 de março, que foi onde as coisas começaram a startar. Nessa questão de reclusão, casa, eu já tenho atendido algumas cidades que eu posso atender, que tem as atividades mais tranquilas, ou mais tranquilas não, né? Mais com menos restrições. Acho que essa é a palavra mais adequada. E aí, trazendo coisas de boas práticas para lá também. Vamos para as boas práticas. O que tu pegou que tu acha que foi uma das top 10 aí das boas práticas? E olha que nós já falamos sobre isso, mas vai ser legal recapitular. Albano, tu sabe que tem muito essa questão que eu trouxe de início, né? Vamos pegar nós dois, quando nós... Albano, tu viu que tá tendo bastante live aí, o pessoal falando sobre a pandemia, sobre gestão. Quem sabe a gente não faz? Tu te lembra quando a gente começou esse contato da primeira live, né? E aí, pô, João, tava pensando nisso aí, tava pensando com quem fazer, que bom que tu veio. E a gente trocou um papinho ali, né? Trocamos algumas figurinhas e aí fomos para a primeira live, acho que era 20 de abril. Eu lembro que tinha 30 dias né, do início do processo de confinamento. E eu acho que talvez um bom exemplo de trazer possa ser, nesse primeiro momento, exatamente esse nosso início das lives, né? Porque depois nós fizemos ali mais umas 3, 4 lives dentro daqueles 5 pilares que tu havias proposto, né? E aí depois eu fiquei já como o cara, o homem das lives da associação aqui, eu fiz as lives também da minha empresa, da Mentore, né? Então, iniciou-se ali uma caminhada, e eu te acompanhei também, tu deve estar na 20ª quase live, né? Tem contribuído bastante. Então, talvez um grande exemplo que eu possa trazer seja exatamente nesse sentido. Porque eu, para ser sincero, eu nunca me vi como, sei lá se dá para dizer alguma coisa nesse sentido, um youtuber, alguma coisa assim, né? Trazendo conhecimento a partir de um canal de comunicação que seria as redes sociais, né? E aí a gente começou a fazer as lives e daqui a pouco, assim, o pessoal da associação da diretoria, João, tu tá indo muito bem, vai lá, toca, faz as nossas também, né? E daqui a pouco eu me vi como o homem das lives, tanto da minha empresa como da associação, né? Alguns convites de empresas do centro do estado, da própria Serra, do Noroeste. Agora acabei de receber um convite também lá do Nordeste do estado, e assim, daqui a pouco eu me vi como o cara das lives. Eu sou uma peça minutinho. Olha a potencialidade que se tem nisso aqui. E aí eu já dei aí aula para 2 pós-graduações também à distância. Confesso que eu estranhei, porque, né, a minha aula é sempre muito dinâmica, eu sou muito gritão, né, eu gosto de ir nas classes, de sacudir o aluno, vamos lá, é isso aqui, qual é o caminho, né? E, de certa forma, a aula online, ela inibe um pouco, né, é um pouco mais difícil de ter
essa relação professor-aluno, né? Mas que também não afeta em nada o gerar conhecimento. O que eu quero dizer com isso, Albano? Quantas potencialidades a gente viu nas empresas aí que elas já têm, que as pessoas têm, e que, na verdade, falta um estalinho para eles iniciarem um processo de transformação do seu negócio, de uma transformação interna, né, de dar um passo à frente, dar mais um passo em direção ao sucesso, em direção a algo que se torna importante hoje no sentido de competitividade, né, de criar uma relação de diferenciação na proposta de valor. Né? Então, talvez esse seja assim, primeiro assunto que a gente possa abordar aqui, que a gente pode trazer, é que nós temos isso, a criatividade, nós temos um poder de criatividade, as empresas têm um poder de se adaptar, né, de se colocar forte frente a alguns desafios, e que parece, né, que precisa surgir algo para que elas se deem conta e coloquem em prática o que elas têm, às vezes, inclusive na sua cultura, e nunca se deram ao luxo, né, de colocar isso nos seus processos diários e ver que isso pode ser um processo de transformação empresarial para melhorar a competitividade. Tu falaste uma coisa aí, na tua fala teve muitas coisas que eu acho que são bem legais. Mas vamos começar pela primeira coisa que eu acho que é muito legal. Nós falando sobre esse primeiro passo. Por que é necessário, e aí eu tenho o pessoal que me acompanha aí de carteirinha, vai ter o Celso, vai ter o Carlos, o Nedson chegou de novo hoje, legal, então tem uma série de pessoas, a Alessandra, que está me acompanhando aí. Por que é necessário, de certa forma, João, que as pessoas, para que nós tenhamos esse impulso, e aí eu vivo dizendo que a minha brincadeira, e eu gosto tanto de sala de aula quanto tu, né, sabe que eu sou um cara que adoro estar lá no público, mexendo com a galera, estimulando. E por que a motivação, ela muitas vezes tem que vir depois do choque? Porque vamos combinar que nós dois, por experiência e por sacada, assim, por esse estilo de trabalho, nós poderíamos já ter desenvolvido. Eu tenho um canal do YouTube que estava lá adormecido. E por que a gente não reativou esse negócio antes? Aí teve que vir a pandemia, que criou uma circunstância, e essa circunstância fez que nós saíssemos de uma zona de conforto. E eu acho que nessa tua fala, para mim, isso é a sacada que a gente tem que estar ligado, que é o legal desse negócio. A circunstância gerou uma movimentação da nossa zona de conforto. Infelizmente, ou felizmente, a zona de conforto é um momento que nós ficamos tranquilos, nós ficamos acomodados, e para muitas coisas a gente precisa passar mal para começar. Eu sempre brinco, né? Não tem nada mais motivacional do que o infarto, né? O cara infarta, para de fumar, para de beber, emagrece, começa a correr, vou te contar, muda a vida dele. É uma ferramenta altamente motivacional. E para nós não é diferente, como empresários que somos da área do conhecimento, que para que nós nos motivássemos a transpor para esta nova área, nós tivemos que ter um choque, aí uma questão forte, baseada nessa coisa de nos tirou do sério, nos movimentou. Agora nós temos que começar a criar conteúdo online. Eu tenho que me predispor a falar para uma câmera, e eu não tenho contato direto com as pessoas. Aliás, boa noite, Gilson, boa noite, João, boa noite, Pedrão, as pessoas que vão chegando, né? Então, tu tem um contato com essas pessoas e tu responde para essas pessoas, mas elas estão ali te acompanhando, muitas vezes ficando numa passada de olhos, como nós mesmos. Eu garanto que eu e tu não ficamos o tempo todo em lives, né? Então não dá tempo. Então tu entra numa live, o assunto tá interessante, tu dá uma olhada e tal. Esses dias, uma das tuas lives, inclusive, eu não lembro com quem é que tu tava, não sei se era tu com a Anselmo, tu tava falando com alguém, eu entrei na live, eu ouvi acho que uns 15 minutos da live, e aí já tinha que fazer uma outra atividade, e tu não dá conta disso tudo. Porque o excesso de informação nos pulveriza também. E aí uma coisa que eu tenho discutido bastante, João, e aí talvez seja uma coisa que tem que separar aqui um pouco do joio e do trigo. Nós teremos, possivelmente, para nós que somos da área de educação, na área de formação profissional, nós temos esse cuidado de formação, e eu falava isso no artigo que eu publiquei no final de semana, a ferramenta da live é uma excelente ferramenta para te fazer
uma demonstração da tua competência profissional, uma evolução da tua competência profissional, transmitir conhecimento de forma gratuita, tá, para as pessoas que estão a fim de te ouvir e buscar esse conhecimento, mas ela dá um trabalho danado. Então, mudamos a atitude, mudamos o comportamento, demos um passo a mais, e eu arrumei mais o que fazer, né? Tá, que isso aliás, eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Eu já não dormia, né? E aí o Albano sabe disso, né? Sempre estrada, assim como ele, né? E sempre arranjando alguma coisa a mais, né? Mas agora a gente sabe assim, não para. Toda hora tem alguma coisa para fazer. É preparar uma live, é preparar aula, é preparar uma ação, é preparar uma consultoria. Toda hora tem alguma coisa, né? E a gente passa o dia inteiro pensando nisso, né? O dia inteiro em função disso. Talvez também tenha esse processo de estarmos, inclusive, um pouquinho mais escravizados disso aqui, né? Do computador, das redes sociais. E, obviamente, vai chegar um momento que a gente vai precisar medir isso, né, Albano? Vai precisar colocar na balança, não, calma, agora dá uma seguradinha, né? Mas o fato de nós também conseguirmos fazer muitas das coisas que se precisava fazer em loco, né? Precisava fazer presencialmente, a gente remoldar o processo, né? Também é um fator muito positivo que eu vejo aí desse cenário todo que a gente vem vivendo aí há 180 dias. Né? Esse nosso novo... eu chamei tanto de novo normal que ainda está no mindset, né? E, aliás, ontem eu li um artigo em inglês ontem, falando sobre o novo normal, o new normal, né? Mas toda a expressão em inglês voltada ao novo normal. O Celso questiona, e aí vem um negócio legal, Celso, e talvez a gente tenha que... É um momento. Eu acho que é uma questão de percepção de momento. Neste momento, nós estamos com muitas atividades, até porque nós fomos, de certa forma, abduzidos por essa situação. Nós fomos tirados de uma situação de normalidade, fomos jogados para essa nova situação, e aí, a partir dessa nova situação, nós temos que buscar o processo de adaptação, e eu tenho convicção, as pessoas, elas acham que, de certa forma, isso vai passar. Eu não sei se exatamente vai passar, eu acho que nós vamos nos adaptar para um novo conceito, vamos estabelecer um novo patamar de convívio, mesmo o convívio social, e aí um parênteses aqui de uma coisa que eu tenho discutido, né? Às vezes eu vejo, eu como empresário sofri diretamente na pele a situação de que nós estamos com redução de negócios, redução de trabalho, redução de campo, eu não viajo mais como viajava antes, eu não atendo os treinamentos de março até então, os treinamentos que nós tínhamos na empresa, eles pararam de acontecer. Então, nós temos uma série de atividades que deixaram de acontecer e possivelmente não acontecerão mais este ano. E aí, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é se reinventar. Nós vamos ter que reinventar coisas. E aí vamos ter que trabalhar nesse processo de reinvenção até ter uma nova estabilidade. Nós estamos num processo muito interessante de vida hoje. Tá? As pessoas costumam dizer, ninguém nunca passou por isso. Não passou. E as pessoas não passaram por isso e nós estamos num momento de transformação do nosso comportamento. Isso vai amenizar. Não vai mudar dessa forma. Não vai mudar de uma forma que seja radical, da forma que as pessoas pensam que talvez mude. O Celso respondendo, né? Entendo qual é o correio de vocês, como vocês tratam as demandas não atendidas supostamente no dia. A internet é muito célere. O que tu acha, João? Responde essa. Tia, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, Albano, porque, como eu falei, né? A gente... Não, é que, sendo bem sincero, né? Eu me lembro da primeira live, nós tínhamos havia um comentário, né? Cara, eu não sei como é que vai ser ficar em casa. E aí o Diego Ângelos, que é um amigo também, serviu comigo lá em Cruz Alta, ele era um cara bom, viu? Era de tendência, viu, Albano? Mas era um cara bom. É um cara esforçado. E aí ele falava assim, esse homem dirigia 40 mil quilômetros por mês, né? E eu ainda falei assim, eu dirijo, eu quero saber como é que vai ser não fazer isso, né? E a questão do tempo, né, das questões que não foram resolvidas, é um pouco difícil, né, de a gente, agora dá uma sossegadinha, vou parar para jantar e amanhã eu resolvo.
A gente que está na correria, por vezes é muito difícil a gente deixar para o amanhã, né? Vou estabelecer o limite aqui. A gente teve uma live que tu conversavas sobre gestão de pessoas, era com advogado, se não me falha a memória, o Bano também era uma das primeiras, e o Rafael. Rafael Pereira. E aí, isso, e ele falando da questão do como é que seria a questão jurídica, né, do trabalho em home office, e eu fiz um comentário ali também da questão da produtividade, né, que as pessoas tinha uma pesquisa que as pessoas estavam 40% mais, com maior produtividade trabalhando em casa. E aí, em determinado momento, ele falou assim, não, mas aí tem que saber também medir, né? Tu tem hora para começar, tem hora para o teu intervalo, tem hora para terminar. Como é que estão as metas? Porque né, as pessoas não sabiam, como é que eu trabalho? Hoje eu não fiz nenhuma venda, como é que vai acontecer? Né? E aí começa todo um processo de preocupação e colocar dentro da mochila, né? Aquele negócio, não, eu tenho que fazer. Não posso parar hoje porque tem que fazer, eu tenho que fazer acontecer. Então, saber medir isso também, mesmo aí nesse processo já de 4 meses, né? Eu não sei se todos já conseguiram chegar nesse patamar. Eu, de fato, e por isso eu falei, não sei se eu sou a melhor pessoa para responder a pergunta do nosso amigo, mas em alguns momentos eu não estou sabendo medir. Por vezes eu me vejo assim, só para você ter uma ideia, eu estou atendendo um cliente essa semana e eu estou lá fazendo planilhando os dados, fazendo, né, um olhar geral, macro do que estava acontecendo com todos os dados que eles tinham passado. E em determinado momento o sistema da empresa não me apresentava algumas coisas e eu entrei em contato com o suporte. Suporte, estou precisando, né, do sistema dessa empresa que eu estou atendendo. Suporte, eu estou precisando disso, e aí daqui a pouco, olá, tudo bem, João? Tudo bem, tu precisa disso para agora? Olha, que eu estou aqui fazendo, né, um diagnóstico e tal, preciso... Então, aqui já são 19h15, nosso expediente, na verdade, terminou. Eu estou aqui com um suporte 24 horas, caso dê um problema em servidor, alguma coisa assim, tu precisa disso agora, dá para ser amanhã de manhã, e eu olhei assim, já são 19h30. E aí eu só me dei conta também que tinha encerrado o expediente, porque eu estava conversando com o suporte do sistema, e eu mandei para a empresa, olha, os caras vão botar aí no servidor o que eu pedi. E eles, João, mas a loja está fechada, João. Então, assim, então, até nesse sentido, né, por isso eu falei, não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, porque, de fato, em determinados momentos, eu também me vejo invadindo aí o horário que fora de expediente, né, naquele normal que se tinha. Eu vou te responder de certa forma, eu vou tentar responder para o Celso de uma outra forma. Olha só, aqui do meu lado, eu tenho um caderno. Tá? É o 3º caderno da pandemia. Olha aí. Eu sou um cara, para quem me conhece, sabe que eu sou um cara de papel, eu gosto de desenhar, eu vou escrevendo, eu sou visual, então eu preciso escrever e eu vou absorvendo o que eu vou escrevendo. Celso, não existe um dia que eu não faça, eu acordo de manhã, depois de fazer minha atividade matinal, que é dar parabéns para os aniversariantes do Facebook, a todo santo dia, eu vou e faço a minha listinha de prioridades. A listinha de prioridades do dia de ontem, ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 itens. Lembrando que ontem era segunda. Tá? Dos 14 itens, eu não matei 2. Estava tentando concluir um antes da live aqui, estou para encerrar ele na sequência, mas eu não matei 2 itens. Tá? Então, 12 itens. E aí vai uma dica, e eu entendo que a sobrecarga é uma coisa que nos absorve, mas façam listas. Façam listas. Isso é uma coisa que, quando a gente fala de administração do tempo, a gente já começa a discutir, né? Façam listas e façam com que essa coisa fique amarrada nas listas e que a gente possa cumprir, porque o meu caderno, e eu não estou brincando, é o 3º caderno da pandemia, eu não usava cadernos antes da pandemia, estou usando o caderno, porque eu peguei um caderno no início da pandemia e eu sempre escrevia em folhas e deixava elas guardadas por cliente. Como eu estou muito tempo em casa, é prático ter um caderno e eu ia anotando as coisas por dia. Mudou um pouco da minha forma de administração, do meu tempo também. Mas está ali as minhas pendências. E eu te confesso, Celso, que eu tenho um grau de felicidade muito alto quando eu risco o item e digo, esse passou. Venci esse item. Aleluia, vamos para o próximo. Tá? Boa noite, Vini. Boa noite, Isabel, que chegaram aí. Isabel, a nossa conselheira que estava na live. Olha, nossa vice-presidente financeira do conselho. Bom, está sempre conosco, sempre acompanhando. Que bom.
Muito bem. Tá? E aí eu faço as listas e vou brigando com as minhas listas. João, eu tenho uma outra coisa importante que eu tenho que reforçar. Ontem foi engraçado, porque um dos meus clientes, que é um colega também de aula, que é uma pessoa muito gente boa, muito querida, eu conversando com ele ontem, daí eu brincando com ele ontem, ontem de noite eu fiz um salmãozinho, né? Fiz um salmãozinho aqui pra gente comer em casa, eu, a Márcia e a Manu. Complexo, né? Salmão tu bota numa bandeja, bota no forno, espera ele cozinhar e tira do forno, né? É altamente complexo. Mas eu fiz um salmãozinho ontem de noite, daí mandei para ele de brincadeira, porque a gente estava discutindo durante o dia. Ele ficou discutindo, meu Deus, tu ainda tem tempo para cozinhar? Aí eu ainda brinquei com ele, tá? Com relação a isso. Cozinhar, academia, cuidar da Manuela, tá? Coisas do novo normal. Tu engordou, João? Tchê, eu emagreci nos 2 primeiros meses. Agora estou engordando de novo. Eu emagreci nos 2 primeiros meses, agora estou engordando de novo. Eu e o João somos companheiros de corrida aí, gente. Tá? Isso, nós vivíamos nos prometendo com os times das corridas. E aí nós falávamos das corridas, e João, meu time tá ótimo, tá? Tô com um tempo bom de corrida. E eu entrei na pandemia com 1 quilo a mais do que eu estou hoje. Tá? Por quê? Porque isso também é uma questão do hábito. Eu acabei me cobrando com relação a isso, não posso me entregar ao hábito da zona do conforto, eu tenho que sair da zona de conforto, eu preciso me mexer na zona de conforto. Faz exercício, acha formas de fazer, busca a forma de matar a agenda, e aí a Alessandra falou uma coisa que eu também adoro, Alessandra, riscar as pendências, para mim elas são um alívio, saca? Aquele peso das costas, assim, é muito legal. Entreguei, tá feito, vai. Passou, sabe? Vamos para a próxima, na página. Só que a gente tem um desafio de riscar as pendências e seguir fazendo a nossa vida normal. Tá? Isso, para mim, é um paradigma, porque tu tem que riscar a tua pendência, mas tu não pode comprometer horas de lazer. Tu não pode comprometer as horas de eu estar com a Manuela, né? Ou tu com a Sofia, né, João? Não dá para comprometer essas coisas. Tem as nossas prioridades que precisa ter espaço na agenda para a gente fazer essas coisas. Então, esse, para mim, é um grande desafio pessoal, tá? Que todos nós temos que ter. E aí eu vou para as boas práticas, né? Coisas do front. Lá atrás, eu não sei se tu vai lembrar, mas a gente discutia, eu e tu, ficar em casa. Era dia 23 de abril, tá? Ficar em casa com os filhos. Como é que eu vou administrar a aula da Manuela? Como é que vai acontecer tudo isso? E como é que as crianças vão suportar isso? Boa noite, Zanata. Como é que elas vão suportar esse momento que nós estamos vivendo de mudança de comportamento? Lembrando que as crianças são muito mais flexíveis do que nós, né? Nós é que somos duros. Criança é flexível, criança tu muda o ambiente dela, ela vai se flexibilizando. Pois bem, e eu brinquei no meio do caminho dessas nossas lives aqui, eu ainda brinquei que eu sou consultor, tutor, professor, agora youtuber, tá? E aí vai, cozinheiro, faxineiro, tem uma série de coisas que eu incrementei no meu dia a dia, tá? Por causa dessa nova realidade, que eu também tenho que me adaptar. E, gente, tem uma coisa aqui, tem uma pesquisa interessante que está para sair, João, já está aí um dos projetos sobre o impacto dessa pandemia no comportamento social, no comportamento, no humor das pessoas, nessa questão do bem-estar. Então, tem uma pesquisa que está para sair agora, está sendo conduzida no movimento do Inova, que vai sair nos próximos meses. Qual é o impacto da pandemia com relação a isso? Eu tenho certeza que muitas pessoas têm problemas que estão tendo que viver com relação a este momento. E na semana passada, e aí o Celso, que é um cara que está defendendo bastante uma frente aí com os empresários e tal, um jornalista escreveu nos artigos bem interessantes. Eu achei a chamada do artigo dele, me levava a ler o artigo dele, porque é uma coisa que me tocou muito. A chamada era assim, vamos discutir o lockdown, mas lockdown para quem tem geladeira cheia, né? Cara, isso me caiu assim, que, meu Deus, quanta sanidade tem nessa frase. Quanta sanidade. Porque realmente é isso mesmo. Não dá para nós ficarmos sem ter o que fazer. Tá, tô com a geladeira cheia, tá tranquilo. Sim. Mas e quem não tá com a geladeira cheia? Exatamente. Isso é o que a gente vive aqui na frente, né? Atendendo as pessoas.
Sabe, Galvano, que são os olhares, né, que a gente fala muito, né, na administração, principalmente estratégica, né, dos pontos de referência, né, de entender realmente o cenário, de buscar a melhor alternativa, olhando por esses diversas possibilidades, né. Lá no conceito inicial de administração estratégica, a gente fala, não, a gente não está criando o nosso futuro, nós estamos nos preparando para um futuro desejável. Né? E que se acontecer qualquer coisa diferente disso, né, nós estaremos preparados. E aí a gente tem visto aí muito uma questão de apontar as ações dos gestores políticos, né, de quem está trabalhando a coisa pública e, de certa forma, impactando diretamente na vida das pessoas, no dia a dia, a partir de seus decretos, né? Também a importância de enxergar o decreto, né, com esse olhar nesses diversos pontos de referências, né? Porque é isso, de fato, tu colocar um lockdown para alguém que está garantido, né, tem o que dar para os seus filhos, para sua família, né, luz, água, né, está abastecido, né, e de certa forma tem aí uma fonte de receita financeira, né, garantida, né? Pelo menos que está ali, né? Exatamente. Não há problema algum, né? Tu falaste aí, caiu drasticamente o que nós fazíamos, treinamentos, consultorias, né? Então, assim, obviamente mexeu nas receitas, né, na questão financeira, mas não atrapalha o meu dia a dia. Eu ainda consigo ali comprar uma comida, etc, né? Esse é o meu caso, né? Esse é o meu caso. Mas eu também sei de vários casos, gente, eu não sei o que eu vou fazer mesmo no mês que vem. Eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas no mês que vem. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Né? E como é que a gente olha isso? E quando a gente faz gestão da coisa pública, né, que impacta diretamente nas pessoas, nós não podemos simplesmente fazer as coisas pensando, né, não, eu vou fazer porque é isso. Não, tá, ok, mas de que forma isso vai impactar nas pessoas, né? Então, de fato, isso talvez seja um dos grandes problemas aí que se tenha nesse momento. Porque vai piorar, né, Urbano? Vai piorar. A gente falou que vai falar do copo cheio, no meio cheio, né? Mas, ainda assim, quando, ok, dezembro, vão achar vacina, né? Estão prometendo para dezembro aí. Se Deus quiser, estão prometendo para dezembro, vai sair, as pessoas vão estar mais, pelo menos calmas nesse sentido de, ok, temos uma vacina, temos uma cura para esse processo, mas para as pessoas voltarem às suas atividades, vai ser uma coisa que vai precisar ser tratado. Né? As empresas vão precisar tratar bem dos seus colaboradores, o governo vai precisar tratar bem dos seus clientes, né? E isso vai ser um processo bastante pesado. Então, lá na nossa primeira live a gente falou, né, gente, vamos lá, vocês têm que ter uma equipe trabalhando a sobrevivência de vocês. Vocês têm que ter uma equipe trabalhando lá o dia inteiro para a sobrevivência. Mas não esqueçam da estratégia. Tenham lá as pessoas, um grupo, cuidando das suas estratégias, cuidando dos seus indicadores, cuidando para que, quando voltar, aqueles que conseguirem voltar pós-pandemia, se mantenham num nível de competitividade bom, entregando belos produtos e serviços, né, que chamem, que atraiam clientes. Então, de certa forma, nesse momento precisa se pensar também nisso. Tem que ter lá o pessoal de front, né, trabalhando, o pessoal da saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, e mandar um abraço aqui para minha mãe, que é técnica de enfermagem, né, eu falo com ela todos os dias aqui, e eu sei que tu também tens, né, que mandar um abraço para alguém. A Márcia, que é enfermeira, né, sem parede, e que tem feito um trabalho fantástico, e eu falo com minha mãe, né, e aí, mãe, como é que vai? Hoje foi pesado o dia, meu filho, tá complicado, pô, as pessoas parece que não se dão conta, né? Então, realmente se for olhar esses diversos pontos, né, por vezes poderá ficar assim, para que caminho eu vou agora, né? Mas também um gestor tem isso como sério no seu trabalho, né? A tomada de ações, né? Olha, melhor tomar de decisão vai ter que ser isso agora, né?
Deixa eu tentar responder um pouco. Tu respondeu parte da pergunta do Celso, por isso que eu trouxe ela à tona, né? Como é que os resultados com essa carga de atividade? Olha, tem que ter tolerância aí. E o João falou em determinado momento sobre o comportamento das pessoas, da equipe dos funcionários, atividade que a gente tem que ter atenção. Nós teremos que ter atenção com as pessoas. E o Celso já complementa, e mais um item ali, semana passada eu vi ele postar sobre isso, que o Bradesco manterá os funcionários trabalhando em casa. Tem uma outra coisa, Celso, até como curiosidade, na semana passada uma empresa gaúcha, multinacional gaúcha, de médio porte, não é uma grande empresa, ela abriu 10 vagas e na chamada de emprego estava assim, procuro 10 profissionais desta área em qualquer lugar do planeta. Isso é um paradigma do nosso novo momento. Isso também é o copo meio cheio. Eu poderei também trabalhar em qualquer outro lugar. E aí a Isabel traz essa frase que eu achei ótima. Profissionais multitarefas, falamos há muito tempo sobre a importância da flexibilidade, do aprender a aprender, de ser dinâmico. Agora, tudo isso está sendo feito na prática e na marra. Eu lembro da Isabel, numa fala dela, numa das lives lá no Instagram, ainda acho que era uma que nós dois estávamos juntos, inclusive. E ela comentou que algumas organizações estavam evoluindo nesses últimos 2 semanas, 3 semanas, mais do que nos últimos anos. Né? A educação, acho que foi que ela falou, né? A educação. Isso. E aí, isso é uma questão interessante, é importante a gente olhar, né? Muitas organizações souberam subir e surfar. Estão aí na crise, estão com cuidado e tal. Eu tenho 2 ou 3 clientes, um deles em especial, que não perdeu absolutamente nada de vendas durante esse processo. Nada. Tá? Então, ele teve que continuar produzindo, e o desafio dele hoje não é vender. O mercado que ele atua está demandando, não é um mercado convencional, que nós estamos, nós mercados de alta, o pessoal diz, o pessoal que está vendendo coisas da área da saúde, é supermercado. Não, não é desse segmento, é uma empresa de um segmento bem específico que está rodando, está andando aí e fazendo entregas boas, ou tentando fazer vendas boas no seu segmento, e ainda o desafio dela é fazer entregas com Porto Alegre tudo fechado. Fazendo um gancho nisso que tu falaste, acho que foi a USP, fez uma pesquisa, eu acho que foi a USP, se não me falha a memória foi a USP, saiu no jornal da USP, 70% das pessoas entrevistadas, né, gostariam de se manter em home office. E aí isso vem ao encontro do que nós falamos, né, daquela tua live com o Rafael, com o caso do estudo de Hawthorne, né, que falava sobre o ambiente de trabalho, né, o intervalo, foi desse experimento que surgiu o intervalo, a parada para alimentação, né, para o cafezinho, coisa assim, porque isso são coisas que potencializam a produtividade, né, e aí naquela live que tu falavas com o Rafael, também comentei isso, não, as pessoas hoje estão talvez se alimentando melhor, estão comendo em casa, né, estão em um ambiente mais agradável, tá junto da sua família, né, e isso aumenta, e provavelmente isso vai impactar aí nas questões do retorno, né, quantas empresas aí vão manter algumas atividades ainda em home office, por mais que se retomem, né, as atividades como se tinha antigamente. Olha só que legal falar isso, se tinha antigamente, né? Antigamente faz 3 meses, né? 4 meses que faz. E, João, tem um cliente, tem um amigo, nem é cliente, é um amigo que trabalha no interior do estado que vai entregar o prédio. Ele trabalha na área de tecnologia, estão todos em home office, a adaptação foi tão boa que ele não precisa mais do prédio. Isso, de certa forma, também é um pouco desta sacada, né? Tu acabou mudando parte do trabalho que se tinha, né? E essa parte do trabalho, ela acaba facilitando, por um lado, ela acaba te trazendo uma dinâmica diferente. Então, nesse sentido, eu acho que faz parte também do nosso aprendizado aí do home office, dessa nova adaptação, de nós entendermos que, ok, tem desafios à frente, e vão ter desafios mais outros ainda. Já teve um desafio dessa semana interessante. A questão de os funcionários estão em casa e eu preciso que eles voltem a trabalhar. E aí? E se eles não quiserem voltar a trabalhar? Para voltar à atividade na empresa? Né? O que eu faço agora? Como é que eu administro isso? Porque vamos liderança precisa ser muito forte, né? Alimentação, né? Eu, em casa, possivelmente a gente come, não vou dizer que melhor que na rua, né?
Tá? Eu acho que eu publiquei um artigo, foi o segundo artigo durante a pandemia, que o título do artigo era No Tempo dos Nossos Pais. Eu me sentia vivendo no tempo dos meus pais. Tá? Eu estou cuidando da Manuela como a minha mãe cuidava de mim. Tá? É fazer alimento, fazer comida e brincar e cozinhar junto e brincar e cuidar. Então tem coisas dessa aproximação que ela é muito da antiga. E talvez para nós isso seja um paradigma. Mas isso também tem um lado bom. Tá? Eu fico brincando com ela que ela é a melhor parte da minha pandemia. Tá? Porque tem o lado bom desse negócio, de tu poder conviver, estreitar, conhecer. De novo, o copo meio cheio, né? Tá? Sim. E eu não estou minimizando, e não me entendo de forma alguma mal isto, eu não estou minimizando aqueles que precisam estar trabalhando. Não é isso que eu estou minimizando. Aliás, João, me questionaram, acho que até foi o Celso, que em determinado uma das lives ele me questionou sobre fluxo de caixa. Eu já deixei observar, sempre tive uma observação com relação às empresas que eu atendia, que elas deveriam ter 6 meses de fluxo de caixa para pagar as contas. Eu tenho que já estou revisando esse número. Tá? Não são 6 meses apenas. Acho que é o que nós vamos passar na pandemia, nós vamos viver 6 meses de fluxo de caixa. A maioria das pequenas empresas não tem 1 mês de fluxo de caixa. É verdade, é verdade. Aliás, o Celso agora perguntou aqui, só fazer também um parênteses, ele perguntou, estou vendo os amigos nesta hora da noite de gravata, então me diga, o novo normal tornará as relações mais informais? Eu de certa forma, o pessoal brinca que eu durmo de gravata, né? É uma questão de marca, né? É assim que eu me apresento. Porque, de fato, as minhas relações, né, são mais informais. O Albano, né, também tem uma questão de, nos próprios treinamentos, ter uma aproximação muito grande aos alunos, né? Ser informal ao falar, né? De certa forma, ser mais aberto, né? Realmente se aproximar daqueles que estão juntos, e a questão de usar gravata ou não é uma questão de apresentação, né? As pessoas me conhecem já assim, aliás, quando eu não estou de gravata, que as pessoas vêm, cara, cadê o João, né? Então tem uma questão muito de costume, né? João, o Celso tá incomodando, eu estava numa live esses dias, eu acho que até o Celso estava junto, estava numa live, o reitor Dorivates me apertou, disse, mas como de gravata, no meio da noite em casa, eu desatei a rir, porque realmente, como hoje, eu estava em cliente na parte da tarde, então eu estava atendendo na rua, eu vim da rua, me sentei na frente do computador e eu fiz uma live a semana passada sem gravata, mas é uma questão até de apresentação e formalismo profissional. A gente pode brincar, não basta ser sério, tem que parecer sério, né? Eu que sou um cara muito brincalhão, às vezes tenho que me esforçar para ficar nesse tom de seriedade aí. E, Isabel, sim, é muito bom poder fazer isso. Tá? É claro, de novo, é desafiador, mas a gente tem que entender o lado bom dessa pandemia. A gente não pode se pegar só em coisas ruins. As pessoas têm que entender que nós estamos num processo de transformação. Nós vamos transformar este momento e vamos nos transformar. Infelizmente, ninguém combinou isso com a gente. Aconteceu, nos empurraram e nós estamos aí. Tá? Eu e o João aqui estamos disputando espaço, fazendo live, entrando num circuito que nós não entrávamos. Nós estamos vendendo produtos de forma que a gente não vendia. Eu nunca antes da história desse país, com perdão da brincadeira, tá? Eu nunca pensei que eu faria consultoria online, cara. Nunca pensei. Eu tenho 4 clientes online. Eu estou atendendo consultoria online. Tá? E, cara, está sendo surpreendentemente positivo. Os 4 clientes estão sendo atendidos de forma adequada e eu estou conseguindo gerar resultado. Se não houvesse a pandemia, isso não teria acontecido. Com certeza eu estaria ainda no presencial. Olha quem está com você. Professor Eloy, satisfação, obrigado também por estar conosco, professor. Eu estava lendo agora aqui, né, do impacto. Devido ao home office, especialmente sobre o impacto da cultura das empresas. Veremos. Eloy, brilhante. Aliás, eu vou fazer um comentário de uma questão que no meio do caminho eu acabei conversando com um colega de aula aqui do MBA. Eu estou
João, naquela live, eu estava na frente da churrasqueira, tá, na primeira live. Eu me sentei num lugar que para mim era confortável, era uma cadeira alta, num balcão. Eu tive que mudar dali, e agora eu estou na mesa da sala, e eu trouxe uma cadeira do meu escritório para casa para que eu ficasse mais confortável, porque eu identifiquei que a minha cadeira de casa não era mais confortável. Eu identifiquei que o lugar que eu estava não estava mais confortável. Então, essas coisas foram fazendo com que eu adaptasse o meu ambiente. E aí, o comentário do Eloy tem todo o sentido. Para algumas pessoas, teve uma empresa, João, durante esse processo, que nós fizemos o lançamento da nova marca com todos os funcionários em casa. Foi muito legal. Muito legal. Foi uma atividade, foi uma logística maluca, porque a gente mandou uma espumante para cada um dos funcionários. Mandamos uma marca da empresa nova, chegou na casa deles, na tarde que nós fizemos o lançamento, todos eles tinham a espumante junto lá, e aí eu, no meio da apresentação da marca nova, eu disse, pessoal, agora vocês vão lá, peguem a espumante, vocês abram, que agora é happy hour. Aí tinha uma das meninas ainda dizendo, não, mas eu não bebo, não tem importância, pega uma água, vamos brindar com a gente, que eu vou contar uma novidade. Aí eu fiz um brinde, contei a novidade e mudei a marca da empresa. E tudo isso à distância. Olha só. Em outros momentos, eu tenho certeza, eu faria isso presencial, daria uma palestra, ia ser aquela coisa, aquela bagunça que a gente está acostumado a fazer, mas com eles foi à distância, e nem por isso se deixou o fato não deixou de acontecer. Isso é a transformação, e esse é o impacto que nós vamos ter na cultura. As empresas terão que ter a capacidade de se adaptar. Sabe que até assim, o professor Eloy é um as na área de planejamento estratégico, trabalhar a cultura, né, um grande líder. E eu vou até me permitir aqui dizer para o professor Eloy que, na verdade, vem uma questão anterior, né? Eu acho que o home office, na verdade, se as empresas tinham uma cultura forte e bem estabelecida, essa cultura, assim como tu trouxeste a tua cadeira do escritório para tu fazeres as tuas lives na sala, né? Essa cultura, ela quer queira, quer não, se ela, de novo, é forte, é bem trabalhada, ela vai sobremaneira atuar na maneira que tu vais trabalhar em casa. Ela se perpetua, né? Óbvio, um grande trabalho da liderança precisa estar muito atuante nesse sentido, né? E eu vejo que aquelas empresas, como eu falei, que tinham essa cultura bem trabalhada, no retornar não terão maiores problemas. Principalmente se a liderança teve um acompanhamento constante dos seus colaboradores. É isso aí. Num dos itens do novo normal, tu vai lembrar, e esse item eu acho que nós falamos juntos, que era RH, né? Sim, o tratamento das pessoas. Tá? Para mim, isso é um dos paradigmas do novo normal. Estratégia, liderança, processos, clientes, e a parte de recursos humanos, cara, é a minha área de formação, né? Não dá para desatender as pessoas. Não dá para não ter atenção com essas pessoas. E aí o Timóteo fala que... Aliás, Timóteo, sexta-feira estamos juntos, né? O Timóteo fala que inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. E o Rodrigo traz ali o papel de nós assumir um papel pertinente na pandemia, né? De trabalhar as empresas, de fazer esse negócio continuar acontecendo, se reinventar. Uhum. As pessoas também estão tendo que se reinventar e nós temos que ter tolerância e cuidado. Eu falo em um determinado artigo de liderança, eu acabei comentando exatamente sobre isso, né? É a nossa capacidade de entender as pessoas. Nós temos que ter entendimento, porque eu não sei o que está passando na cabeça do João, se ele não quer ir trabalhar, porque ele tem medo da pandemia, ou tem medo da doença. Gente, a gente não sabe, que não se tem cura ainda. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Nós comentamos também em uma das primeiras lives, né, que precisavam os líderes serem muito abertos, né, e zelosos com os seus colaboradores. Primeira coisa, reúne a galera, né, naquele processo, a gente estava ali no processo de confinamento, né, pessoal, olha só, nós estamos partindo para uma guerra, e era isso mesmo, as empresas hoje estão numa guerra diária,
estamos partindo de uma guerra. Nós entendemos que tem gente que não vai ter forças para estar conosco, entendemos que aqueles estão mais vulneráveis a essa doença, e aí nós, ok, vamos respeitar isso e vamos ser cuidadosos, zelosos com vocês. Fiquem em casa, contribuam da maneira possível, né, se contribuir, e aqueles que vão ficar, cara, eu vou ter que estar aqui protegendo o cara do lado, vou ter que estar aqui batalhando com outros 2, 3 problemas, e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se reinventar, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas isso é o que o momento nos espera, isso é o que o momento nos pede, né? Então, esse foi um dos assuntos que nós abordamos lá nas primeiras lives. Cara, joga limpo com a tua equipe, joga limpo com teus colaboradores, chega e fala, estamos em guerra, precisamos de bons combatentes para estarem aqui conosco. Quem está junto? Né? E aí, eu me lembro de uns passinhos que a gente falou, né, naquele momento, vem cá, o que precisa as empresas agora nesse momento de pandemia? E aí eu falei, em determinado momento, cara, relembra quem eram teus clientes. Esses caras têm que estar junto contigo. Isso não muda agora, tá? Voltou aí um novo normal, né? Voltou um processo estabelecido de mercado, do horário das 8 ao meio-dia, todo mundo saindo de casa, tranquilo. Continua relembrando teus clientes, principalmente aqueles que estiveram contigo durante a pandemia. Agora eu vou fazer um adendo. Relembra quem esteve contigo durante a guerra. Valoriza essas pessoas que estiveram lado a lado, ombro a ombro contigo durante essa guerra, que fizeram a tua empresa continuar no mercado, que fizeram a tua empresa sobreviver a essa guerra. Né? É isso aí. Então, nós falamos do cliente para se manter, né? Ok, vem cá, cara, tu, né, o nosso cliente, como é que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para continuar te servindo, né? E principalmente voltou, cara, tu continuou conosco durante a pandemia, tu foste importante. Cara, nós falamos lá daquele pessoal vendendo do barzinho de São Paulo, né? Que vendia já antecipado, aí quando voltasse ganhava 2, 3 cervejas a mais, podia consumir o dobro para se manter durante a pandemia que estava fechado. Cara, relembra quem são essas pessoas, quem foi que comprou, quem é que manteve o teu negócio ativo. E aí, o adendo, relembra e valoriza as pessoas que estiveram lado a lado contigo durante essa guerra. Isso é muito importante. Sabe, João, é uma coisa legal da gente compartilhar também, né? Porque a gente acaba vivenciando o cliente no momento que a gente está de bem. Ah, tá tudo bem, tá tudo bombando, e a gente vai tocando o cliente numa situação normal. E se fala muito em pós-venda, né? O que é o pós-venda que não o tratamento desta pessoa que está contigo. Então, nós temos que trabalhar parte deste pós-venda, e talvez essa seja uma das grandes recomendações que a gente tem que deixar para nós aqui, tu passou por um processo delicado, esse processo delicado, ele é transformador, ele vai transformar a minha empresa, vai transformar o meu negócio, vai transformar o meu comportamento, e durante esse processo delicado, eu vou ter que reinventar coisas, e nessa reinvenção vou ter parceiros. Agora, o que vai acontecer daqui a um ano? O que eu faço com os clientes que eu conquistei agora, daqui a um ano? Eles não são os mesmos clientes que eu conquistei há 2, 3 anos atrás. Eles são realmente parceiros diferentes. E me aceitaram e me ajudaram a me transformar. Eu acho que isso é um pouco do que a gente tem que realmente trabalhar para frente. Eu gosto muito amanhã eu vou estar trabalhando com uma equipe comercial, e aí nesse trabalho de estratégia comercial, eu gosto muito da questão do vivenciar o momento da venda e o momento do pós-venda. E eu respeito pelo pós-venda. Esse pós-venda eu respeito porque eu falava uma coisa semana passada também, João, quando tu atende bem um cliente, o cara se surpreendeu, tu entregou uma coisa diferente do que ele esperava, entregou aquela coisa que realmente marcou ele, esse cliente, ele tem uma perspectiva de te indicar, e a partir do momento que ele te indica, ele te dá um selo de confiabilidade. Tá? E esse é o selo de confiabilidade que a maioria das pessoas precisa ter para crescer nos seus negócios. Perfeito. Esse é o cara que está comigo agora durante a pandemia. Ele me deu um selo de confiabilidade. Não dá para abandonar esse cara. Tá? E esse é o teu já cliente. Eu tenho um cliente que é um amigo hoje, já de muito tempo, que ele tem um discurso que eu acho sensacional. Ele não dá desconto para cliente novo. Ele só dá desconto para cliente já cliente. O cara que está com ele há mais tempo, esse cara merece um desconto. Mas Perfeito. Ele não dá desconto para cliente novo. Eu acho isso de uma sacada. Tem outras formas, né? Tem outras formas, né, Urbano, de trazer clientes, não só
Porque assim, daqui a pouco tu vai trazer um cliente que tu tá dando desconto para ele e tu simplesmente tá trazendo ele porque tu é mais barato. Isso, não tem valor, aí, né? E qual é o teu diferencial nesse processo? Qual é a tua proposta de valor? E por isso lá a gente falava, cara, o que são tuas ofertas? O que tu vai ofertar para tu trazer o cliente? Né? A gente falava, período de adaptação, ok, as pessoas né, que nunca pensaram no delivery, hoje tem delivery, está bem estruturado. Tá? Qual vai ser o diferencial no teu delivery? Né? O ligar 2 pontos inéditos, né, que nós falávamos, né? E aí as grandes invenções que nós temos hoje, o Uber. O que é o Uber? O Uber conectou 2 pontinhas que em determinado momento a gente não imaginava que fosse possível, que é um serviço de transporte pessoal com internet. Né? Então, eram 2 pontos que não se daqui a pouco alguém imaginou e colocou em prática, e olha o que é o Uber hoje, né? Então, assim, ok, adaptou. Não, né, o que funcionava antes provavelmente não vai funcionar futuramente, tá? E se funcionar, não vai ser como algo que vai ofertar uma experiência incrível, aquela experiência uau que a gente tanto fala, né? Então, assim, precisa, e aí eu vou ratificar aqui o que nós já falamos em outras lives e que nós iniciamos falando, né? Precisam as empresas, ok, estão sobrevivendo, estão lá com um batalhão, com um pelotão trabalhando, né, para sobreviver esse momento, mas não esquece das suas estratégias, não esquece de manter a tua empresa competitiva, não esquece de continuar trabalhando teus produtos e serviços para que eles realmente sejam ofertas, né, incríveis. E aí, quando a gente fala em ofertas, não é, de novo, né, vou falar aqui que o Albano trouxe, não é a oferta de promoção, né? É aquela oferta que vai dizer assim, cara, eu te desafio, vem cá, experimenta, né? Aí nós temos N exemplos, né? A questão do desafio é aquela, cara, vem aqui, eu duvido tu comer o meu X calota aqui sozinho, se tu comer, tu vai pro mural, não sei o quê, e cara, isso né, é uma propaganda enorme. A questão de confia em mim, tu tá pagando aqui e eu vou te entregar. Isso são ofertas de respeito, isso são ofertas incríveis que fazem do processo de compra e de contratação experiências incríveis. Né? Isso é importante. Grande, João. Aí, acho que aqui entra... Aí a Isabel faz mais uma pergunta. Foi bem legal a campanha de algumas cervejarias fizeram aqui para apoiar botecos, barzinho, compra de um voucher. Muito legal. Eu tive uma experiência que eu achei muito legal aqui em Porto Alegre, que eu achei um dos 2 vizinhos aqui vivenciaram isso, que eu achei sensacional. É aquela a caixinha do Cozinhe-me. Né? Então, as empresas, tu não pode ir jantar aqui no meu restaurante, então todos os ingredientes estão dentro de uma caixinha, tu cozinha na tua casa. O meu tempero, a minha receita, grandes sacadas. Eu e tu falamos um hotel, lembra, na época tu ainda estavas ligado? Sim. Forte, nós falamos de um hotel que me chamou muita atenção, um hotel de São Paulo, ele fazendo do Recife, que eu visitei faz 4 anos atrás, e ele mantendo a relação com o cliente. Tu não pode me visitar, não tem problema. Eu vou te mandar a minha receita de tapioca. Perfeito. Eu vou te mandar uma receita de bolo. E assim ele foi, durante toda a pandemia, mandando receitas e fazendo esse toque especial, tá? Com relação ao nosso desenvolvimento. Tá e aí, duas coisas ainda, só para encerrar, João, deixa eu falar de novo. Historicamente, o cliente que pede desconto na entrada não fideliza. Eu concordo com isso. Perfeito, tá? Perfeito. E para continuar o papo aqui, como agregar valor nesse novo normal. O que é valor? Conceitua valor e responde a pergunta. Manda ver. Deixa eu só comentar aqui, nós estamos com o presidente do CFA conosco aqui, assistindo, Mauro Crois. Presidente do CFA. Boa noite, presidente. Bom tê-lo conosco. Bom, a questão do criar valor, né? O que possibilita o markup, né, dos nossos produtos e serviços. Algumas coisas a gente já começou a falar, né? Primeiro, identificar lacunas de mercado. O que realmente antigamente, né, se tinha como algo importante ou daqui a pouco algo que não era possível conectar, né? E hoje com a pandemia se faz necessário.
né, se faz necessário. Quantos nichos de mercado aí nunca se imaginaram, por exemplo, num processo de delivery e hoje obrigatoriamente estão aí? Né? Eu vi, e assim, não é nenhuma crítica, tá? Mas eu vi uma representante, por exemplo, do mercado público de Porto Alegre, dizendo assim, não pode fechar. A gente não trabalha com delivery, o nosso produto ele é in loco. Não, ok, o mercado público realmente está lá, tombado, né? Aquelas paredes são históricas, tem que se manter aquela cultura. Agora, quem faz o negócio, o mercado público, não pode ficar parado no tempo. Né? Não pode ficar parado no tempo. Então, assim, é engraçado porque às vezes a gente começa a falar a questão do agregar valor no novo normal e a grande maioria das empresas, elas não se deram conta que a gente não está mais no século passado. Que a forma de consumir hoje, de contratar, ela está totalmente diferente. E o mercado exige isso. Não só em função da pandemia. Né? Eu comentei em uma das lives, em determinado momento eu estava em umas Americanas, e faz tempo isso, tá? Eu estava comprando uma televisão de tubo. Tá? Oh, beleza. E eu pesquisei ali, em loco. Estava olhando a televisão na minha frente e eu pensei, tá, mas vem cá, e estão entregando a tanto preço, porque, ou seja, já faz tempo que o consumidor está muito mais crítico a esse processo de compra, de contratação. Com a pandemia, gente, isso se potencializou. Né? Com certeza. A forma de uma questão que cria valor, e aí eu não digo nem que seja para o markup, tá? Mas para tu seres lembrado. Degustação, né? O que é degustação? Cara, deixa as pessoas experimentarem o teu valor. Vem cá, passa um dia aqui. Mostra o que é o processo de compra contigo, entendeu? Ele não precisa comprar. Ele não precisa comprar, ele precisa vivenciar. Ele precisa viver o que tu está entregando. Né? E aí volto lá nas experiências incríveis. Não é verdade? Claro. Esse é um processo que a gente vê no dia a dia. A gente tem aí celular que custa 8 mil reais, 12 mil reais. E tem celular que custa 10, 50, 100, 500. O que mesmo te faz comprar o mais caro? É pela experiência, é lá um pouquinho buscando lá a hierarquia das necessidades, né, de Maslow. Né? Daqui a pouco tu quer fazer parte de um clube, as pessoas, tu quer ser enxergado. Eu me lembro que logo que saiu o iPhone lá em 2008, né? Eu tinha um amigo que tinha ido para os Estados Unidos e voltou. E ele falava no celular, ele falava assim, ó, alô, botando a maçãzinha. Porque, claro, aquilo ali fazia com que ele estivesse num nível lá da pirâmide de Maslow, que era ser reconhecido, né, pela sociedade. Pô, ali o cara tá com um iPhone, né? Então, cara. Exatamente. Então, assim, e claro, tô dando um exemplo aqui da maçãzinha mordida, né? Mas, de certa forma, nós podemos criar isso de outras formas. Que outras formas? Enxerga as lacunas, cria a degustação, oferta coisas boas, ofertas incríveis que desafiam, que faz os teus clientes confiarem em ti, e que isso tudo esteja dentro de um pacotinho que é experiência. Experiência. Muito bom. João, eu tenho tido compromisso, agora já são 1h08 de live, quase 9. E como compromisso, eu tenho segurado o nosso papo, embora tá ótimo, tá? A gente se bobear, a gente fica falando mais 2 horas, eu e tu aqui, como sempre, né? Eu tenho tido um compromisso de manter essa live num tempo de 1 hora, mais tardar 1h15 aí, que é o tempo que nós vamos ter para fazer um fechamento. Legal. O tema da nossa live... Tirando meu atraso, né, Albano, que eu não sei se eu expliquei, mas eu peguei um acidente vindo para cá, um acidente aqui pro Laranjal, e aí por isso me atrasei. Eu já vou pedir desculpas, eu não sei se eu expliquei isso no início, lá tu tinha dito para eu explicar, eu não expliquei, né? Mas tá bem. Nós atrasamos, não chegamos a atrasar, a gente começou pontualmente, só que eu e tu não conseguimos fofoquear antes da reunião, né? Verdade. A reunião é ótima, né? Antes da live, a gente acabava falando um pouco antes e alinhando, chegamos direto, e ficou tranquilo, tá? João, obrigado pelo convite, tá? Eu quero só lembrar de alguns tópicos que eu acho que importantes que foram lembrados, ou tratados aqui no nosso bate-papo.
no front, né, nessa linha de frente desse nosso momento que estamos vivendo, nós temos que ficar ligados que olhem para o copo meio cheio, tá? Desafiem-se, tá? Tem que ter muita criatividade para a gente se desafiar. Acompanhe um artigo, está lá na minha página do Facebook, tem um artigo do último final de semana, fala sobre cooperação e resiliência. Tem que ter muita cooperação. A inovação se dá no processo cooperativo. Tem que ter muita resiliência, tem que ter uma capacidade de absorver o impacto e, vamos de novo, nós precisamos trabalhar de forma muito alinhada. O Regis acabou de chegar, grande amigo Regis, né? Nós precisamos trabalhar de forma muito alinhada para fazer as entregas necessárias desse nosso momento, desse momento que nós estamos vivendo. E, pessoal, olhem para o futuro com uma característica que não pode sair da nossa mente, né? Tem que ter esperança, não acomodação, esperança. Esperança de que as coisas vão melhorar, elas não voltarão a ser como era antes. Me dá um nervoso, João, as pessoas acharem que se o shopping voltar a funcionar amanhã, vai lotar. Não vai lotar. Tá? O shopping vai voltar a funcionar e as pessoas terão restrições de convívio, restrições financeiras, restrições de sair de casa, restrições... Não vai voltar tudo a ser como era antes. Vai levar um tempo para as coisas amenizarem. E preparem-se para esse novo modelo. Isso que tu falas, só para pegar um gancho, né? Talvez uma das grandes ações aí para criar, agregar valor ao produto ou serviço seja exatamente nesse ponto, né? Criar esperança nas pessoas, que a coisa vai passar, né? Afagar as pessoas, né? Isso é muito importante, talvez, de fato, agregue valor na entrega do seu produto e do seu serviço. Albano, fazendo minhas despedidas também aqui, é sempre uma satisfação falar contigo, é sempre um aprendizado enorme. Eu, com certeza, em todas as nossas lives, e não foi diferente nessa, eu saio transformado. Né? Eu falei na primeira live lá, né? Eu tô meio perdido ainda, né? Em alguma situação. E quando a gente começou a fazer a live, parece que as janelas abriram, né? Porque também o fato de conversar, trocar figurinha, e principalmente contigo, que é um grande amigo que eu admiro muito, de fato me fez pensar, analisar a situação e também me fez levantar da cadeira, né? Com mais ímpeto. Então, te agradeço muito, porque foi importante lá no início desse processo de pandemia, para mim, principalmente, tá? Como eu falei, é sempre um aprendizado e eu sou muito honrado e muito agradecido de ter um amigo, parceiro do teu nível, tá? Obrigado pelo convite, adorei a nossa conversa, como sempre, e eu estou sempre à tua disposição, sabe disso, né? Que é estacionar, eu estou com o meu coturno engraxado, lustrado e brilhando. As espetáculo, muito bom, João. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Nós nos vemos na semana que vem. Na live da semana que vem, eu estou articulando para trazer uma pessoa muito importante do nosso estado para falar sobre impacto na segurança. Não vou dar spoiler aqui, estou articulando ainda, mas me aguarde. E, Joãozinho, obrigado. E de coração, tamo junto. Show de bola. Eu não vou esquecer uma live que eu ficava assim. Faz coraçãozinho ali embaixo. Isso. É uns meninos, né? Fica a cobrança agora aqui, tu fez o salmão, eu tô só esperando esse negócio passar aí, porque eu quero tomar um vinho contigo, né? A gente dá uma comidinha antes, e um vinhozinho, salmão, tá bem? Tô no aguardo, ansioso. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até breve, comandante. Até breve, até mais.